Olá, bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje falaremos sobre conjuntos. Primeiramente, como devemos representar um conjunto? Ele sempre deve ser representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto e os seus elementos devem sempre estar entre chaves e todos eles separados por vírgula. Podemos representar um conjunto de três formas diferentes. Esse conjunto pode ser representado por uma enumeração, por propriedade e pelo diagrama de Venn. Vamos ver agora como representar um conjunto na forma de enumeração. Como o próprio nome diz, enumerar seus elementos. Então, o que é enumerar os elementos? É fazer uma lista desses elementos entre chaves. Como exemplo, eu tenho aí o conjunto A, e esse conjunto ele é representado por alguns números ímpares. Eu representei esse conjunto entre chaves e todos os elementos separados por vírgula. Logo, esse conjunto está sendo representado na forma de enumeração, enumerando seus elementos. Segunda forma é a propriedade. Já nesse tipo de representação, a gente não vai escrever os elementos. A gente vai representar ainda dentro de chaves, mas a gente vai escrever a característica desses elementos que estão dentro do conjunto. Então, pegando o mesmo exemplo anterior, né, a gente tinha lá o conjunto A formado por alguns números ímpares. Vamos só relembrar o conjunto A, que elementos tinham nele. Era 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Ou seja, os elementos desse conjunto são os números ímpares menores que 12. São eles 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Logo, a gente vai representar esse conjunto na forma de propriedade, que é descrevendo as características dele. Começa sempre pelo X, essa barrinha representa tal que, e a gente escreve a frase, sempre no singular, caracterizando os elementos do conjunto. Logo, X, tal que, X é um número positivo ímpar menor que 12. Eu estou escrevendo, representando cada um dos meus elementos do conjunto A. Tem que ser bem específico, mostrando que os elementos lá são números positivos e ímpares. Mas eu preciso colocar restrição. Se esses números ímpares que estão no meu conjunto vão até 11, eu tenho que dizer que eles são os elementos menores que 12. A terceira forma que a gente representa um conjunto é pelo diagrama de Venn. É uma representação mais simples, mais fácil, e é a partir dela que a gente utiliza algumas operações. Então, o diagrama de Venn é um círculo. Dentro do círculo, a gente vai ter os elementos. Eu vou ter o nome do meu conjunto fora do diagrama. No caso aí, desse exemplo, a gente tem o conjunto A. E os elementos do conjunto A são 1, 2, 3, 4 e 5.